engreneiras mais uma vez. Estamos começando mais um único, peculiar, exclusivo EngrenaCast. Muito prazer, sou Rony Demontier, empresário, empreendedor, especialista em diagnósticos comerciais e eu vivo a minha vida a resolver problema da vida das pessoas, exclusivamente da área comercial. Antes de falar do assunto, curte, compartilhe, comenta, que hoje nós vamos sair daqui transformados. Não tem outra opção. Eu estou tendo o privilégio, a honra de conversar com a Sinara, psicanalista. Ela é mãe, ela é empreendedora, visionária, autora, escritora. Eu quase tô virando uma Maria Gabriela aqui, né? Escritora, eu já ia fazer tudo aqui. Sinara, muito prazer, gratidão pela oportunidade. Estou muito curioso para entender, edificar minha vida com a sua experiência. Conversamos aqui nos bastidores e tem muita coisa legal que você vai transmitir aqui pra gente. Fica à vontade, se apresente-se. Boa tarde, feliz por estar aqui. Esse convite maravilhoso, contar um pouco, compartilhar, né, história, conhecimento e ajudar também outras famílias, né, dentro dessa questão do autoconhecimento, da psicanálise, a orientação parental, poder transformar e oferecer possibilidades às pessoas que tanto precisam, né? Com certeza. Orientação parental eu não sei, você pode até me corrigir se ainda existe muitos tabus, falta de informação, e por você ser uma especialista da área, como que você chegou até a ser essa mulher, gerar esse tanto de conteúdo e abençoar a vida das pessoas? Olha, eu cheguei na orientação parental, eu falo que a minha profissão conta a minha história. Legal. Porque a orientação parental nada mais é do que você exercer uma observação sobre um comportamento e buscar também recursos para lidar com a situação. É reagir não como a situação pede, mas de uma forma assertiva, entendendo a necessidade da criança, entendendo a necessidade também dos pais, que é fundamental. E como tudo isso começou, faz parte da minha história. Né? Uma criança, 8 anos, eu recebi uma responsabilidade. Uau. Que minha mãe precisava sair para trabalhar por conta de uma questão assim financeira, e eu assumi. Com 8 anos? Com 8 anos, eu assumi a casa para ajudar minha mãe. Então ela saía, deixava a comida pronta, eu tinha que chegar da escola e esquentar, porque meus irmãos, né, eu estudava de manhã, meus irmãos à tarde, então Sim. Tinha que ser cheia, eu já tinha uma agenda repleta de compromissos. Somente com 8 anos? Somente com 8 anos. Então eu tinha que esquentar a comida, ajudar a arrumar para ir para a escola. Às vezes precisava levar, né, dependendo ali, quando fazia mais corpo mole, eu tinha que ir junto. Porém, com tão pouca idade, muita responsabilidade, eu entendi assim que eu precisava ajudar minha mãe. Sim. E a minha forma de ajudar era essa, deixando para ela mais fácil. Quando ela chega, não tem essa questão, né? Quando a mãe chega em casa, quer encontrar tudo limpo. Sim. Então, ela chegava e estava. Sabe o que minha mãe fazia? Eu tinha 2 tarefas, eu e minha irmã. Uma era lavar vasilha e a outra era varrer a casa. E cada dia eu intercalava, sabe? E ó, eu já quero soltar a primeira bênção aqui. A Sinara, nos primeiros minutos, ela já nos deu um tapa de luvas. Com apenas 8 anos, ela teve responsabilidades de adulto. E talvez você, que já é adulto, fica culpando tudo e todos, transferindo uma responsabilidade que é única e exclusiva sua, esperando o milagre acontecer, mas você não causa o milagre. Fica aqui com a gente, que tenho certeza que você vai sair daqui transformado. Exatamente. E é interessante que quando eu conto, eu falo assim, nossa, mas com 8 anos já dava conta de tudo. Eu não tenho uma lembrança de como era executado, mas eu sei que eu tinha que dar conta. Não foi algo imposto, mas eu precisava ajudar. Porque o meu pai, infelizmente, ele tinha um problema muito sério com álcool. Então, eu falo que lá em casa era assim, parecia um rodízio. O dia que tinha gás, não tinha comida. O dia que tinha comida, não tinha gás. Forte, então, hein? Era muito assim, quando acabava o gás, eu entrava em desespero, porque eu não sabia quando é que ia ter. Quando é que minha mãe ia conseguir comprar, meu pai na época, né? E quando acontecia isso, quando minha mãe decidiu
começar a trabalhar, foi o momento que a nossa vida começou a mudar. Sim. Porque ela veio, conheceu os patrões, começou a trabalhar com eles. Aí, um belo dia, no horário do almoço, ela falou assim que ela estava muito triste, porque não tinha deixado nada pra gente. E aí, o patrão dela, o Rogério, ele viu que ela estava triste e perguntou: o que foi? Por que você não almoçou ainda? Aí ela falou assim: não, é porque meus filhos não têm comida. E eles estão com fome, eu sei disso e eu não consigo comer. Aí ele falou assim: a partir de agora, a partir de hoje, você vai fazer mais comida e vai levar para sua casa todo dia. E era relativamente perto de onde a gente morava. Então, quando ela chegou com a panela de comida, eu lembro até hoje, foi uma alegria tão grande que parecia, assim, uma festa. Sim. E todo dia ela trazia, no horário do almoço, essa comida, porque era o que a gente tinha, até ela começar a receber, desequilibrar as dívidas. Sim. Então, essa realidade, quando eu tinha muito medo, porque na hora do desespero, né, da minha mãe, da raiva que ela sentia, ela falava: eu vou embora, não aguento isso aqui. Aí eu ficava imaginando assim: meu Deus do céu, o que mais eu preciso fazer pra minha mãe não ir embora? Sim. Porque na minha cabeça eu acreditava, né, que ela tava assim... Completamente estafada, cansada de tudo. Então eu tentava fazer mais coisas pra conseguir com que isso não acontecesse. É como se fosse assim: a responsabilidade é minha de ajudar. E aí eu fazia assim, amizade, tinha um vizinho também, infelizmente já faleceu, ele ajudava a gente. Então a gente conversava, um casal com uma filha, e à tarde ele perguntava: você já tomou café? Eu falava: não, hoje não tem pão em casa. Aí ele ia lá e comprava e trazia pra gente. Então eu tinha esse movimento de sempre me aproximar de pessoas, de famílias principalmente, porque primeiro que eu buscava a família. Sim. Aí dá pra entender por que eu trabalho com família. Eu buscava a família. E muitas vezes, o meu ciclo de amizade, que eu frequentava igreja, era mais as pessoas da terceira idade. Sim. Porque tinha encontros toda sexta-feira, o grupo da terceira idade, e esse vizinho, mais a filha, perguntava: você quer ir? Hoje tem. Eu falei: eu quero. Então eu chegava lá, eles me recebiam super bem. E eu também era aquela filha, aquela criança quietinha. Ou seja, para agradar os outros precisava me comportar bem. Sim. Então, era fácil demais ter uma criança com aquele comportamento que eu tinha nos ambientes, porque eu entrava muda e saía calada. E você acredita que isso atrapalhou a sua infância? Essa carga de responsabilidade, você deixou de curtir, de vivenciar a fase criança? Olha, sim. Sim, porque esse excesso de responsabilidade, hoje, lógico, né, depois de conhecer a psicanálise, anos de terapia, me deu uma trava. Sim. De sempre precisar dar conta de tudo, é um excesso de controle, nada podia fugir dos meus olhos. Tanto que, quando eu me casei, eu não conseguia dormir, ter aquele sono assim: dorme com uma pedra? Nunca. Por que disso? E eu só me atentei depois da terapia. Quando eu era criança, eu precisava esconder facas, objetos cortantes, porque eu sabia que meu pai ia chegar bêbado. E minha mãe, diante do estresse que ela vivia, ela falava: se ele chegar bêbado, hoje eu mato. Que forte, hein? E eu ficava assim, eu tinha palpitações, eu tinha crises. Hoje eu entendo que eram crises de ansiedade, só que eu não achava que era só aquela adrenalina do medo, provocada pelo medo, mas eu tinha crises de ansiedade, de sentir mal, de achar que eu ia morrer. Porque, o que eu fazia? Eu não podia dormir, recolhia todos os objetos cortantes, colocava embaixo do meu travesseiro e ficava esperando meu pai. Tanto que a minha escuta era tão assim, esmiuçada, tão aguçada, sim, que eu consigo perceber a forma como os meus filhos entram em casa quando chegam da escola, se eles estão felizes, se eles estão preocupados, pela forma que eles andam. Sim. Eu sei que eu consigo identificar. E essa percepção corporal. Então, foi ativado de uma forma muito precoce. Eu precisava me manter em alerta. Então, o sono era um sono de vigilância.
Quando eu falo assim que eu entendo bem quando as crianças por adoção que elas viveram de traumas, principalmente com relação à noite, que tem criança que não gosta de dormir. Sim. Então não é um motivo, não gosta de dormir porque tá querendo ficar acordado mexendo no celular. O celular é o recurso. Sim. Mas o que aconteceu na noite? Porque eu tinha essa questão. Outra coisa também é com relação à brincadeira. Eu tenho uma dificuldade, eu brinco, mas não é uma coisa assim, brincar, perder de vista. Uhum. As minhas brincadeiras são, peraí, eu tô aqui brincando, mas eu podia estar escrevendo, eu podia estar arrumando alguma coisa. Eu vou sair, mas peraí, eu já deixei tudo pronto. Entendi. Porque chegou um momento que eu só podia brincar se tivesse a casa arrumada. Sim. Ou então, peraí, você tá ali com seus... Já cuidou dos seus irmãos? E eu me lembro que o medo era tão grande de acontecer alguma coisa, que às vezes na família, assim, do meu pai, eles tinham por hábito de esconder os meninos. Eu não vi seu irmão, não. Sim. E era uma época que estava acontecendo muito sequestro de Uhum. crianças. E eu entrava, assim, numa paranoia, porque eles escondiam o meu irmão na brincadeira. E pra mim eu levava muito a sério, porque eu imaginava assim, como que eu vou contar pra minha mãe que eu não sei aonde meu irmão está? E depois ele saía com a cara mais linda do mundo. Sim. Eu falava, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Uhum. E eu comecei a fazer combinados com ele. Sim. Quando você for, me fala, me avisa pra eu saber onde você está. Uhum. E se você mudar de lugar, me fala também. Sim. Porque eu ficava muito preocupada. Então, esse medo de não dar conta, o medo de ser culpada, o medo de alguma coisa acontecer e a culpa foi minha, a falha foi minha. Eu me lembro quando eu tinha uns 9 anos, sabe aqueles bule de café? Bule, sim. De alumínio, Sim, bem pesado. Bem pesado. Eu estava fazendo café e aquilo ali escapuliu da minha mão. Eu fiquei com uma queimadura. Agora aqui tem uma cicatriz. Uhum. Não sei se a câmera pega. Mas minha mão ficou assim, ó, toda queimada. E não podia tampar. Uhum. Foi o momento também que eu sofria bullying na escola, por conta da mão naquele estado. Sim. E eu ficava assim, indignada, que eu falava assim, gente, as pessoas não sabem o que tá acontecendo. E fica assim, ai, que mão nojenta, eca, esconde essa mão, que nojo. E ficava falando coisas que eu pensava, nossa, mas eles nem sabem o que aconteceu. Que é uma das questões também que eu sempre falo com os meus filhos, em palestras, que é necessário você ensinar para o seu filho que quando tem alguma coisa que a gente acha que é muito diferente, a gente precisa compreender. O compreender é diferente de aceitar. Quando você compreende, você começa a enxergar com um olhar diferente. Uhum. E você decide se você vai conviver ou não, mas não vai desfazer da pessoa. Sim. Essa questão que quando as pessoas... você tem que aceitar. Ninguém aceita. Ninguém aceita. A verdade é essa, ninguém aceita. Exatamente. E para aceitar é preciso primeiro compreender. Eu preciso compreender, eu preciso saber dessa história, eu preciso criar uma empatia. Mas não tem como saber de tudo. Mas então ensina. Uma vez que você não vai saber de todo o contexto, o que aconteceu, respeita. Uhum. E isso é uma forma assim que eu venho sempre abordando. Falo isso direto com os meus filhos, em todos os lugares, porque não é somente, aceita que dói menos. Não, o ser humano não aceita. Exatamente. E olha, é sensacional escutar isso, Sinara. Eu tenho um filho de 9 anos e é muito desafiador você ensinar, você ajustar, explicar, compreender. E escutando essa tua fala, você acredita que tudo que você viveu na infância, isso se torna mais fácil? Porque hoje eu não vejo tanto isso. Você acha que é uma deficiência exclusiva dos pais? Você acredita que essa geração é uma geração que tá tudo #mimimi, o celular estragou a criança mesmo, o respeito é muito pouco... Incrível, escutando você, estou lembrando da minha infância como que era. Cada um tem um comportamento. Eu acredito que nós refletimos muito para os nossos filhos a nossa vivência no passado. Isso faz sentido? Isso realmente interfere? Interfere, mas o bom é que nós podemos quebrar os ciclos. Quebrar os ciclos de violência. Eu fui uma criança que eu aprendi, que foi falado comigo o tempo todo que se você não bater no seu filho, quando crescer ele vai dominar. Uhum. Que para educar tinha que bater.
Então, mas essa fala, né? Eu falo que a vivência e prática, você precisa compreender o que faz parte da responsabilidade dos pais. Hoje em dia tá muito... Os pais não encontram o seu papel. O que é ser pai, o que é ser mãe, qual é a nossa responsabilidade. Normalizaram, romantizaram a culpa. Então, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Para, não precisa nascer culpa, não. E se está nascendo, não tem a ver com seu filho, tem a ver com a sua história. Incrível. É um ponto que, quando eu entendo a minha responsabilidade de mãe, porque você dorme, filho, dorme, acorda esposa, de um dia para o outro, você olha, agora eu tenho um filho. O que é ser mãe? Então, antes de tudo, você precisa entender qual é a responsabilidade que implica criar um filho. Uhum. E quando os pais se questionam muito, né? Por que enxergar a necessidade da criança? Ela vai dominar a casa. Não vai. Porque quando a criança ela se sente compreendida, quando ela se sente amada, ela compreende o princípio da obediência. E ela não vai fazer aquela obediência cega. Questionamentos das crianças, dos filhos, eles precisam existir para elaborar. Sim. Não é um confronto. Só que na minha época, eu aprendi como se eu não posso reclamar. Uhum. Eu não posso confrontar. E quando eu comecei a me deparar com os confrontos de uma criança, meus filhos, como assim, gente? Onde é que eu tô errando, pelo amor de Deus? Sim. Logo eu que sempre fiz tudo certinho. Sim. Por que isso está acontecendo? Mas é através do conhecimento que a gente começa a compreender aonde é que está o limite. Precisa existir o limite, mas esse limite, se não tiver como base o amor, não fica. Eu entendo exatamente. A tua resposta foi fantástica, porque eu fui uma criança abençoada. Eu apanhava segunda, quarta e sexta. Nossa, mas eu apanhei demais, Nara. Se eu for contar aqui. Nossa, minha mãe e meu pai, assim. E o Miguel tem 9 anos. Eu nunca bati no Miguel. E não precisa bater, né? Olha só, olha a reflexão que eu faço. Eu falei assim, gente, se eu tivesse dado pelo menos 0,1% de uma chineladinha, porque às vezes a criança, né, a gente dá vontade, mas eu nunca dei uma chinelada no Miguel. Eu parto do princípio, coloco de castigo. E até então dá certo. Aí eu te faço uma pergunta. É o melhor caminho? Existem outras opções? Mostrar pra ele que aquilo que ele fez tá errado, por causa que ele fez errado, não vai fazer isso, nem isso, nem isso, nem isso. O que você me fala sobre isso? Vou te responder com uma história. Adoro. Imagina que eu chegasse aqui com uma caixa. Tá. Aqui é o seu espaço, o seu local de trabalho, de realizar gravações. Eu coloco uma caixa aqui e falo assim, você está proibido de abrir, de mexer nessa caixa. A primeira coisa que você vai pensar é, por quê? Por que eu não posso abrir? Uhum. Ela colocou sobre a minha mesa, no meu espaço, e não me pediu autorização. Já chegou falando que vai ficar aqui. Você vai perguntar, o que tem aqui dentro? Uhum. E a sua cabeça vai te levar para outras coisas. Será que é uma coisa ilícita ali? Ela tá querendo esconder aqui? E se Sim. depois alguém chegar e denunciar, como eu vou explicar que eu não sabia? Vai passar inúmeras informações. Só que o seu cérebro é maduro e você vai decidir se vai aceitar ou não e vai colocar suas condições. Sim. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Agora, uma criança. Você vira para a criança e fala assim, filho, não sobe na escada porque você vai cair. A criança ela não vivenciou nenhuma situação de queda. Como ela elabora isso? Bom, meu pai tá achando que eu vou cair, né? Mas ele esquece que eu almoço tudo, que eu sou forte, que eu sou o super-herói, o super-homem. E ele vai tentar mostrar pra você que ele vai subir nessa escada e não vai cair. E, aliás, ele vai pular do 5º, 6º degrau e não vai cair. E ele pode conseguir não cair mesmo. Você, com a sua experiência, os adultos enxergam como uma afronta lá, tá vendo? Tá querendo cair. Tá querendo desobedecer. Só que não é isso que ele está querendo te dizer. Entendi perfeitamente. Então, o adulto tem a tendência de mostrar quem é que manda e usa a força para isso. E vamos imaginar, a criança cai.
Se você cair, você vai apanhar. Aí a criança já caiu, machucou e o pai precisa cumprir o que ele falou porque você disse que ia apanhar. Uhum. E apanha. O que você ensinou pro seu filho? Apenas violência. Você não pegou o foco. Eu falo com os pais assim, você primeiro precisa, na melhor forma de não reagir, de reagir a uma situação, é não reagir. Uhum. Porque se você reagir no impulso, você vai estar com raiva, constrangido. Se for em público, então você vai querer mostrar para os seus amigos que você é quem manda, que domina esse menino, e você vai perder a sua razão. Uhum. Porque você vai querer corrigir o seu filho sobre a ótica do outro. E essa cultura disciplinar tá ligada... O que muda na cabeça de um pai por não ter essas referências, Sinara? E virar essa chave, que em vez de questionar, precisa entender qual que é a melhor estratégia que é aconselhada a usar nesses casos. Quando eu falo com os pais sobre essa questão do acolhimento, essa proximidade com o filho, a criança quer proximidade o tempo todo. O ser humano quer isso. E o ser humano, ele tem uma necessidade na primeira infância de criar essa aproximação, esse pertencimento, para nutrir a vida adulta. Nós andamos, a infância é o chão que a gente pisa. Sim. Então, quando acontece essa proximidade, essa compreensão, esse limite, porque você precisa ter certeza do seu não. Porque se o seu não for movido pelas suas emoções, hoje você está extremamente irritado. Então você fala não pra tudo. Amanhã tudo deu certo. Você vira e fala assim, filho, faz, pode, compra. A criança vai ficar perdida. Quando é que pode? Quando é que não pode? Quando é que meu pai tá falando sério? Ele ficou nervoso, mas por que ele ficou nervoso, sendo que ontem ele deixou? Uhum. Então, existe um conflito. Então, criar essa estrutura com proximidade, respeito. Os pais precisam respeitar os filhos. Compreensão. O pedido de desculpas. Você precisa observar o resultado. O resultado de tudo isso. Incrível. É só colocar em prática que você vai lembrar de mim. Vai falar, opa, a Sinara tinha razão. Não é mágica. É mudança de comportamento. Na minha fase, eu aprendi que tinha que apanhar, que tinha que bater, e eu exerci isso. Eu fazia. Mas o que me fez refletir foi observar o comportamento. Tudo que eu queria é que meu filho ficasse próximo de mim. Ele tinha medo. Uhum. Eu chamava e ele falava, não fui eu. Eu não fiz nada. E eu começava a perceber que não tinha lógica. Porque ao invés de ficar próximo, ele se aproximava, ele ficava com medo, e ao invés de melhorar o comportamento, 2 ou 3 dias depois piorava, então não estava funcionando. Uhum. E eu precisei encontrar essas respostas a partir do momento também que eu comecei a curar a minha criança interior. E essa criança, ela grita. Uhum. Se eu estou falando aqui, porque eu estou dando voz para minha criança, porque eu fui uma criança calada. Uhum. Para você ter uma ideia, eu precisava usar óculos desde os meus 8 anos de idade. Uhum. E eu comecei a falar, minha cabeça doendo, eu sinto dor na cabeça, dor nos olhos, e eu estudava à tarde. As pessoas que estavam à minha volta, né, correria, etc., não prestavam muita atenção. E quando prestava atenção, era para falar assim, olha, eu ouvi dizer que quando a cabeça dói com hora marcada, porque tem um encosto. Nossa! E me colocava pra... Super didático, né? Não, se fosse então, eu tenho um caminhão de encosto, que deve ter as horas tudo pra cá. Super didático. Uhum. E eu ficava, assim, com muito medo. Então, minha família assistia aqueles programas de televisão, ficava exorcizando, entrevistando as pessoas. Ai, me dor de cabeça. Aí eu parei de falar. Então, eu estava com dor de cabeça. E eu sentia dores de cabeça, uma coisa assim, terrível, absurda, de passar mal, de vomitar. E quando eu tinha 15 anos, eu lembro disso, o André Fantauzzi, ele vai acompanhar. Uhum. Ele colocou óculos. E aquela coisa de amigo, de colega, deixa eu ver seu óculos, deixa eu colocar também. Quando eu coloquei, falei, André, eu tô enxergando. Ele, sério? Então você tem miopia. E 4 graus, hein? Eu falei, André, eu fazia assim, ó. E ele falava assim, você já fez exame de vista? Eu falei, nunca.
Você sente dor de cabeça? Nossa, desde quando eu me entendo por gente. E eu já tinha começado a trabalhar. Primeira coisa que eu fiz com o meu salário. Marquei um exame e fui. E foi. 4 graus de miopia. Nossa. E a partir disso, eu nunca mais tive dor de cabeça igual eu tinha antes. Uhum. E uma das coisas que eu falo, enxergar a necessidade da criança, até essa é a questão do livro também, se eu te contar, acredite, a gente precisa acreditar na criança. Ah, mas ela está inventando. Se ela está inventando é porque é um pedido. Se ela está criando uma história, como que o cérebro dela associa? Se eu adoeço, meu pai e minha mãe param o que está fazendo para cuidar de mim. Uhum. Então, logo, eu vou falar que estou doente, porque eu recebo mais carinho, eu tenho meu pai perto, ele se preocupa, faz uma sopinha, dá colo, coloca a mão. A criança não vai chegar e falar, seu pai, nossa, tô sentindo uma falta do senhor. Uhum. Vem cá. A gente faz quando é adulto. E ainda assim, se tiver em dia com a terapia. Não, muito bom escutar isso. Inclusive, o meu filho, ele não vive comigo. A gente tem aquele tempo... Como... É até uma dica, né? Como que eu posso perceber isso de uma maneira mais... Posso usar a palavra real? Ou mais... Porque assim, eu sou muito presente com meu filho, mas dentro de videoconferência, quando eu não estou com ele. Uhum. Mas quando eu estou com ele, é com ele, entendeu? Eu proíbo... A minha primeira proibição, telefone. Ele tá meio que viciadinho, sabe? Nos jogos. A gente brinca, joga bola, nós vamos fazer um tanto de coisa e tal. Eu quero aproveitar essas horas que eu tenho com ele. Existe alguma estratégia que eu possa usar para eu perceber isso de uma maneira mais clara? Olha, a comunicação da criança, eu gosto até de usar uma fala da Thelma Abrão, que é uma neurocientista, ela fala que é o balde da emoção. Se o balde da criança estiver vazio, vamos pensar numa carroça vazia, ela faz muito barulho, né? Faz muito barulho. Se ela estiver cheia, ninguém escuta. Sim. Se a criança está fazendo muito barulho, como? Chorando, aparentemente sem motivo, tudo cria caso, mudança de comportamento na escola, brigando, fazendo aquele furacão dentro de casa, é um sinal que esse balde emocional está vazio. Uhum. Ele está pedindo alguma coisa. Entendi. Está pedindo ajuda. Muitas vezes, eu já tive uma experiência em consultório, que a mãe chegou e falou assim, Sinara, minha filha tem 10 anos, ela falou assim que ela está apaixonada por um menino da escola, e ela chora, e ela falou que ela vai morrer se o menino não conversa com ela, o dia que o menino não aparece, ela entra em depressão. Nossa. Primeira coisa que eu perguntei, como é o relacionamento dessa menina, da sua filha, com o pai? Aí ela falou, não, pai não para em casa. Então, como ela está elaborando isso? Ela está querendo namorar em si? Não. Mas é como se o cérebro estivesse elaborando o quê? Para ela conseguir um abraço, um afeto, um pertencimento, ela só consegue se ela tiver um namorado. Se ela tiver uma pessoa. Então, o pai está ausente, logo ela... Peraí, você tem que procurar alguém, porque sua mãe tem ele, né? Uhum. Então, para você ter isso, você precisa ter alguém perto de você. Então, existe essa antecipação, né, dessa sexualidade, essa hipersexualização infantil, fora os estímulos, né, mas propriamente dito, a ausência paterna, ela causa umas interferências que é necessário, porque o pai da figura do filho, também dentro do contexto da família, ele tem muita importância, porque ele traz essa questão da segurança, do pertencimento, direcionamento. Então, você entender se você realmente está sendo presente na vida do seu filho, eu gosto até de usar algumas perguntas. Pergunta, filho, como é estar com o papai? O que você sente? Legal. Então, criar esse diálogo para você ouvir, porque às vezes nós queremos dar aos nossos filhos tudo que não recebemos. Eu até tenho uma lembrança aqui, que eu sempre gostei muito de brinquedos eletrônicos, drones, aviões, achava assim incrível aquilo. E meus pais, obviamente, nunca tiveram condições de comprar. Quando meu filho completou 4 anos, imagina, 4 anos, gente, era pra estar brincando de Lego. Eu comprei um helicóptero. Subi não sei quantos pés de altura e etc. O menino ficou tão apavorado quando chegou aquele helicóptero. Na minha cabeça, eu ia levá-lo numa praça que tem próximo à minha casa. Ia ter condições de brincar, mas a brincadeira era minha. Sim. Ele foi lá, montou tudo e foi pro quintal. Então, moro num bairro residencial, né? Cheio de casas, prédios, etc.
Depois o menino colocou esse avião, esse helicóptero, e levantou o voo. Aham. E foi. Só foi, né? Foi. Só foi, e foi embora, né? E eu Foi. fiquei lá assim, eu não brinquei. Eu não brinquei. Isso me deu muita raiva. Aham. Mas por quê? Porque era a brincadeira que eu não tive, não era o que ele precisava. Sim. Hoje, com a maturidade, conhecimento e estudo que eu tenho, a fase dele era de montar e desmontar. Uhum. Eu tinha que ter dado um Lego, um quebra-cabeça, outras coisas para ele elaborar melhor a brincadeira apropriada para a idade. Ele não conseguiu nem manusear. Uhum. Ele apertou lá uma letrinha, o negócio subiu e não conseguia voltar. E muitas vezes nós queremos oferecer tudo que não tivemos para os nossos filhos, mas não serve. Porque servia para a gente, para eles não. Então, esse enxergar a necessidade da criança é olhar realmente o que está servindo, o que ele está precisando. Uhum. Né? Filhos de pais separados, os pais têm esse medo, né? Uhum. Por quê? Acaba que parece que a criança precisa escolher um lado. E Sim. não é dessa forma. Entendo. Né? A criança ela não tem nada a ver com o que aconteceu com os pais. Sim. Ela continua sendo filho. Filho do fulano, filho do fulano. Sim. Continua sendo filho. E isso precisa ser dito para a criança. Uhum. Porque muitas crianças, elas acham que elas foram a causadora. Isso é forte, né? E a criança não esquece, né, Sinara? Não. Fica com... eu gosto muito do assunto de sinapses neurais. Sim. Como que forma uma crença, né? E... Engraçado, né? Tá tão zen que a gente poderia ficar aqui mais 40 minutos conversando. Qual que é a maior crença limitante que o pai tem de entender isso? E falar assim, não, não precisa disso. O que você mais vê de resistência dos pais em realmente enxergar, ver ali o seu filho com uma outra ótica? Entender que eles precisam de ajuda. Legal. E precisa pedir ajuda. Porque a maioria dos pais, quando eles chegam até meu consultório, eles já vêm na defensiva. Uhum. Eu tô te falando assim, mas eu sei como é que faz, tá? Uhum. Às vezes você vai pensar que eu deixo de fazer tudo, mas não é isso. Então, antes de falar sobre a criança, eu preciso acolher esse pai, que ele não vai ser julgado. Uhum. Porque os pais, eles têm medo desse julgamento, as mães, principalmente. Elas têm esse medo. E para eu mudar um comportamento, primeiro eu preciso identificar qual é esse comportamento. Vamos pensar em um médico. Ele não vai realizar uma cirurgia sem antes tirar um raio-x, fazer uma série de série de exames. Sim. Não vai te operar às cegas. Uhum. Ele vai querer saber o que está acontecendo dentro. Uhum. Então, esse medo é a pontinha do iceberg. E todas as famílias têm medo desse julgamento. Têm medo de pedir ajuda. Eu imagino. E esse pedir ajuda é o divisor de águas. É você entender que você precisa se colocar nesse lugar, não para você ser humilhado, mas para você entender o que precisa ser feito. E quando perceber que precisa de ajuda? Assim, alguns sintomas, como que chega no momento de falar assim, eu, como pai, preciso de ajuda? O que precisa acontecer? Ou quais que são os sinais que acontecem ali para me alertar? Olha, nós não poderia necessariamente chegar nesse ponto de, ai meu Deus, eu realmente preciso de ajuda, porque quando tem essa consciência, porque tá muito intenso. Mas os pais precisam compreender que, a partir do momento que você tem um filho, você precisa saber como funciona esse cérebro. Nós estudamos para tudo, menos para compreender o cérebro da nossa espécie. Que legal. É a questão da... Quando o meu filho fez uma birra, eu me senti a pior mãe do mundo. Uhum. Como assim? Logo eu que fazia tudo certinho, e o menino tá aqui colocando a prova que eu estou errada ou que eu estou errando. Eu perguntei para um grupo de amigas que já tinham filhos, seu filho faz birra, faz pirraça, já chorou no supermercado? Nunca. Me senti pior ainda. Foi quando a gente pergunta pro Google, né? A gente perguntar pro Google para ver se alguém me dá uma luz. E foi o que eu encontrei. A criança, ela faz birra. E não é por conta de uma falta de educação.
é pela questão da imaturidade do cérebro mesmo. Uhum. O que muda são as intensidades, né? Tem criança que faz uma birra homérica, que dura horas, outras menos, e aquela que não externa a birra, mas está acontecendo internamente. Eu preciso conhecer. A partir do momento que eu estou buscando esse conhecimento e pedir ajuda, é para identificar os meus pontos cegos. Uhum. O que eu não estou vendo? Eu preciso, está acontecendo alguma coisa, eu preciso receber uma orientação daquilo que eu não estou vendo. Porque existe assim, um padrão, você tem que criar seu filho assim, assim, assim. Uhum. E às vezes os pais estão tentando, mas não serve na criança. Todo menino precisa jogar futebol. Mas o menino não gosta de futebol, ele gosta de artes cênicas. Uhum. Por que ele precisa ir pro futebol? Porque todo menino joga futebol. Ela vai ser bailarina. Mas a menina gosta de outra coisa, gosta de dançar, outros tipos de estilos de música, não precisa ser perfeitinha. É enxergar a necessidade dessa criança. E não tem a ver com permissividade. A permissividade, ela está mais relacionada à culpa que eu sinto, então eu busco não ver o que está acontecendo, falar, já briguei o dia inteiro, deixa, não vou falar mais nada não. E quando resolve falar, explode, porque existe aí esse cansaço mental. Essa estafa emocional, aquele peso assim, nossa, eu tô cansada, não faço mais nada. Existe uma questão também que é imposta às mulheres, uma vez que você se tornou mãe, esquece do mundo. Uhum. É seu filho e pronto, até um determinado momento. Mas aos poucos você precisa voltar à existência. Sim. Porque, não, eu tenho uma fala que eu nunca gostei. Uhum. Isso mesmo. Abra a caixinha aí, Sinara. Nunca. Mas depois eu fui compreendendo por quê. Eu tiro de mim para dar para o meu filho. Isso aí. Imagina a gente aqui com essa garrafa. Se você só tirar, chega uma hora que ela vai ficar vazia e esse copo abastecido. Chega uma hora que esse copo vai ficar vazio. Se você não encheu essa garrafa, esse copo vai exigir de você uma coisa que você já não tem mais. Sim. Então essa questão parece romântico, parece lindo, mas na prática não funciona. Você precisa compartilhar o que você tem. Porque quando a gente compartilha, vai transbordando e vai preenchendo. Ou vai fazendo assim. Uhum. Você compartilha, seu filho é preenchido, nutrido, você busca para você, compartilha com seu filho. É um divisor de águas. Existem mulheres que eu pergunto assim, o que você gosta de fazer? Agora cuidar de filho, né? Mas você gosta de cuidar de filho? Né? A criança começa a ser um peso. Sim. E aí imagina a cena, você fazendo tudo isso, tirando de você para oferecer o seu filho, e seu filho vai e fala, não vou fazer, não quero. E aí, né? O que vai realçar nesse outro? Vai sentir raiva, eu estou deixando de fazer para mim, para fazer para você. Uhum. E você tá agindo assim, com essa falta de respeito, acaba que a comunicação começa a ser interrompida aí. Entendi. Muito legal. Essa sua experiência, somada com estudos, somada com vivência, na aplicação com seus filhos, como que é? Hoje você já tem aquela... Fala assim, opa, eu preciso de direcionar essa criança. Como que é aplicando isso dentro da sua casa? Olha, eu tive que aprender a não me tornar a psicanalista dos meus filhos. Uhum. No sentido, assim, de eu preciso analisar o tempo todo o que está acontecendo. Legal. Porque eu precisei aprender a ser mãe dos meus filhos também. Legal. Porque lembra que eu vim de uma construção de irmã mais velha que cuidava de todo mundo. Uhum. Eu trouxe isso para minha maternidade. Então, num dado momento, quando eu tive consciência que eu tinha mais um comportamento de irmã mais velha do que mãe. As cobranças, essa questão tem que fazer, tem que ficar pronto, tá demorando. Uhum. Então, eu tinha mais esse padrão de comportamento de irmã mais velha. Entendi. Eu precisava cumprir um protocolo, porque senão eu ia receber uma punição. Sim. E o nosso inconsciente, ele é atemporal. Você precisa descobrir o que está acontecendo, por que está tendo esse comportamento para conseguir mudar. Então, com os meus filhos, eu precisei ser mãe deles, aprender o que é ser mãe, separar a minha profissão dessa maternidade, apesar que fica tudo junto, mas você aprende a lidar de uma forma diferente. Porque acaba que eles começavam a falar assim, ai mãe, nossa, para de me analisar, eu só quero falar.
Quero falar. Eles já ficam já bem espertos, né? Sim, não, para de me analisar. Eu não sou seu paciente, eu só quero falar. Uhum. E eu sempre permiti que eles falassem. Legal. E eles, assim, eles me ajudaram muito com esse retorno, porque eu tinha uma escuta de, peraí, eu tô exigindo, não tô tendo paciência, eu preciso realmente brincar. Eu lembro uma vez que eu falei assim, gente, quando eu tiver meus netos, mas eu vou brincar tanto. Uhum. Aí eu falei, mas você não brinca com a gente? Como é que você vai brincar com seus netos? Olha só. E quem tava de fora, falou assim, nossa, que menino grosseiro, mas aquilo ali eu fiquei assim, gente, é verdade. Uhum. Mas por quê? Por conta desse meu comportamento de precisar ter uma casa organizada o tempo todo, tudo no lugar. Coisas assim, não podia... Nossa, fora da linha, a criança tá ali, não, peraí, tem que se comportar desse jeito. E não era uma questão, assim, da maternidade. Eu me comportava como uma irmã mais velha. E eu precisei tirar essa capa e ser mãe. Uhum. Então, hoje em dia, eu tenho muita proximidade com eles. Eles chegam, conversam, dá esse espaço. Teve um dia que um deles falou assim, mãe, eu tô precisando fazer terapia. Eu falei, vou te indicar uma. E está fazendo. Uhum. Então, é um assunto que a gente fala muito em casa. Precisa, eu deixo muito aberta, precisando de ver que tá precisando de ajuda. Fala, a gente procura um profissional. Eu sempre estimulo essa questão da terapia, porque... Infelizmente, algumas famílias ainda têm um preconceito. Eu não sou doido. Não Essa preciso. É a clássica, Sinara. Não Essa preciso. É a Não, gente. O psicanalista, ele não trata alguém com problemas psiquiátricos que precisa de uma internação. Uhum. Isso é um hospital próprio para isso. Então, eu preciso cuidar das minhas emoções. E a pessoa não chegou numa estafa e fala, não tô rasgando dinheiro. Para chegar a fazer isso, ela passa por outros processos. É um amontoamento de coisas. Uhum. Então, para não chegar nesse extremo, eu preciso entender, falar, permitir. Hoje pela manhã, até achei importante isso, a minha filha, 6 anos, ela estava calçando um tênis e de repente ela quis calçar outro. Eu falei, filha, esse aí que você vai para a escola todo dia, vai com esse. Ela, não, mãe, eu quero calçar esse. E eu entendo e sempre passo para eles da seguinte forma, tem coisas que eles podem escolher sim. Aquilo que eles não podem escolher, sou eu e o pai que vamos alinhar. Sim. E o tênis pode ser escolhido, só que na minha pressa, eu estava com muita pressa, ela precisava, ia tirar o tênis, uma confusão. E eu falei, não, você vai calçar esse mesmo, ela não vai dar tempo. Aí ela foi, calçou, depois ela parou, você vai continuar me amando? Olha só, gente. Falei, por quê? Porque eu não estou calçando, eu estou tirando o tênis e calçando o outro. Falei, filha, eu sempre vou te amar. Mesmo que a sua escolha não seja a minha. Uhum. Eu sempre vou te amar. E você pode sim escolher esse tênis. Você não está se colocando em perigo. E eu achei assim, esse retorno tão importante, porque eles falam. Eu permito essas falas. E essa fala precisa ser uma fala também respeitosa. Uhum. Tem esse campo também. É o limite, eles podem falar o que estão sentindo, desde que exista respeito. Precisa ter essa base do respeito. Mas, antes de tudo, eu precisei também entender e ser respeitosa para com eles. Muito legal. E como que surgiu o modo Sinara Autora? Estou aqui com o livro Se Eu Te Contar, Acredite. Como que surgiu? O que te motivou a escrever um livro? Olha, eu sempre gostei. Acho assim, eu estou na minha profissão certa. Porque... eu acho tão chique. Gente, eu escrevi um livro. Isso é muito legal, muito realizador. Eu sempre gostei de escrever e de contar histórias. Então, esse livro, ele é uma inspiração, né, de consultório, de vida, assim, um pouco pessoal, de como as crianças pedem socorro quando elas estão vivendo uma situação de abuso. Porque sempre tem aquela fala, tá inventando. É mentira. Não, ela tá fazendo isso para separar a mãe, porque não gosta do padrasto, ou então porque tá querendo fazer aquele inferninho. E aí, diante da minha maturidade, e eu quis trazer no formato de história, na perspectiva da criança, tanto que o livro, eu coloquei o monstro que a gente ensina os nossos filhos a vencê-los todos os dias através da alimentação. Você ora, esse monstro some.
e os verdadeiros humanos perversos que nós ensinamos é o quê? Respeita, pega na mão, dá abraço sim, ele é bonzinho sim, é você que está mentindo. E a gente não dá ferramentas para essa criança falar sobre essa pessoa. E eu trouxe essa questão do livro porque esse adulto, ele faz exatamente o que todo mundo acha que não vai acontecer. A questão das ameaças, ninguém vai acreditar em você. Ele estimula a raiva da criança, do João. O João tem esses surtos. Sim. E as pessoas falam, tá vendo? Esse menino é muito difícil. Mas ninguém procura saber o que tá acontecendo. Que legal. Então, eu trouxe nesse formato de história para as pessoas entenderem. E o título, ele remete a um título muito assim... proposital, se eu te contar, acredite, pelo fato de a criança fala de alguma forma quando ela está sofrendo um incômodo, mas ela precisa de um adulto que pare, observa o que está acontecendo e acredite. Muito legal. E como que faz para comprar o livro? Chega até o livro? Aonde que ele está? Como que eu faço? Olha, ele está na editora Garcia. Vocês tem um link também lá no meu Instagram, da editora Garcia. E também, eu vou lembrar aqui, deixa eu achar o outro nome. Nas minhas redes sociais. Isso que eu ia falar. Eu envio o link Orientar e Acolher, que eu envio o link para estar adquirindo o livro. É isso daí, pessoal. Eu vou pegar esse link, vou deixar lá no meu Instagram. Obviamente também, quando nós postarmos o episódio, vou deixar o link também. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse livro vai edificar, vai mudar a mentalidade. Porque querendo ou não, eu acredito muito, Sinara, que a tropa é o reflexo do comando. Se você muda o seu comportamento, naturalmente atinge toda uma cadeia. Todas as pessoas do seu lado, do seu redor, vão perceber. Exato. É muito interessante, muito interessante. Assim, eu tô muito obrigado por essas informações. Por eu ser pai, pode ter certeza que se você já abriu a minha mente assim de uma maneira muito importante, querendo ou não, todos os pais querem ver o bem dos filhos, né? Exatamente. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. E às vezes, na tentativa de fazer dar certo, coloca muita emoção, os impulsos. Peca pelo excesso. Peca pelo excesso e esquece de pequenos detalhes. Os nossos filhos, eles querem a nossa presença. Eu falo assim, essa presença não precisa ser 1 hora, ficar o dia inteiro grudado. Precisa ter qualidade. Legal. E ela é construída todos os dias. Um tempo de qualidade. Eu gosto muito de falar com os pais, o tempo na cozinha. Você fazer uma receita, preparar uma receita, falar pro seu filho colocar a mesa, ele ajudar nos preparos. Isso é muito importante, porque ele vai observar na finalização daquele prato que ele produziu alguma coisa. Sim. Que ele fez alguma coisa. Sim. E ele vai se sentir importante. Imagina, a comida, nossa, eu que fiz, eu ajudei o meu pai, eu ajudei a minha mãe. Isso traz um valor. Isso traz um pertencimento, que eu estou fazendo algo bom e ele viu o resultado. Sim. Um grande diferencial que eu vejo no seu trabalho, Sinara, é que você trabalha também, você trabalha com os pais e com a criança. Sim. Esse que é um grande diferencial. É proposital? Conta mais isso pra gente, que às vezes eu acredito, você pode até me corrigir, que eu imagino assim, o pai chega falando do comportamento do filho. Mas o problema só tá no filho, mas ele esquece dele, né? Então, mas você falou, quando você vai na fonte, tudo muda. Exatamente. Os pais, quando eles chegam com uma questão, por isso que eu falo da orientação parental. No consultório, a criança ela vai trazer as demandas dela, percepções. Sim. E às vezes os pais falam assim, Sinara, tá acontecendo isso com meu filho. Conversa com ele, fala, pergunta. Eu falei assim, eu não posso fazer, eu uso até esse termo, fofocoterapia. A sua mãe me falou que você... Não posso. Mas se é a angústia dos pais, pode ser que a criança não tenha a mesma percepção. Sensacional. Então, por isso que a orientação parental, ela é importantíssima. Porque os pais vão começar a entender esse comportamento desafiador desse filho de uma forma diferente.
e reagir de uma forma diferente. Olha, existe já estudos que falam que a mulher, ela fala muito mais do que o homem. Uhum. E o homem, para entender tudo que está sendo dito, é em compartimentos. Literalmente. O tique encosta no teco e você responde não respondendo. É assim mesmo. É. Exatamente. Então, eu já tive uma experiência, né? Eu tenho 3 meninos e às vezes eu preciso falar com os pais. Se você está falando com um menino, porque às vezes a criança fala, mas é muita coisa. Uhum. E ela, que muita coisa? Eu já fiz muito. Cada um leva pro seu lado pessoal. Sim. Então, quando eu falo assim, olha, você vai falar pausadamente o que seu filho precisa fazer. Interessante. E observa o resultado. Sim. Muito Se ele interessante. precisa de mais tempo para se organizar, levanta cedo. Se ele acorda às 6 horas da manhã, acorde 10 minutos antes. Para ele conseguir, tem criança que precisa, a alma precisa voltar pro corpo, literalmente, exatamente, aham. E você vai dando os comandos pausadamente. Porque muitas vezes, se você tá com pressa, anda logo, vou atrasar. Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Fica completamente faço? perdido, sim. E o adulto só vê o caos, só vai enxergar o caos. Vou chegar atrasado. Essa vida boa que você tem, você vai perder, vou ser mandado embora. E começa a colocar sobre a criança essa questão do medo, né? Dos pais, de perder o emprego, não ter se organizado. Então, é importante passar essa orientação, que parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Eu adoro isso. O óbvio precisa de ser dito. Precisa ser dito. E às vezes é uma coisinha assim que você coloca uma chavinha ali, muda, você fala, nossa, como fez diferença? Total. Sinara, liste 3 comportamentos que um pai que ele possa fazer ali imediatamente, que ele já vai colher resultados, principalmente se eu fosse listar assim, eu sei que tem mais, mas vamos por 3, ou atitudes, ou comportamentos, ou o jeito que ele trata o seu filho, esses 3 que se ele mudar, ele já vai ver um resultado bem expressivo na criança. O que você listaria? Primeiro, o pai teve ali uma explosão com o filho, ficou bravo. Se acalme e depois chegue para o seu filho e ao invés de falar assim, filho, naquele momento você me deixou irritado, por isso que eu agi dessa forma, isso você não ensinou nada para o seu filho, só transferiu a culpa para ele. Fala, filho, eu estava nervoso. Eu não deveria ter te tratado da forma que eu te tratei, falado o que eu falei. Me desculpe. E nós vamos resolver o que aconteceu de uma forma diferente. Isso quebra 70% de todas as barreiras. Eu acho que a dona Conceição poderia ter te conhecido. Alô, mamãe, te amo. Eu lembro das costas, viu, Conceição? Conceição. E parar também de deduzir o comportamento das crianças, dos filhos. Essa questão de dedução é oferecer e praticar também a catarse. Meu filho, eu estou observando que você está tentando falar alguma coisa comigo e não está conseguindo. Como eu posso te ajudar? Ele vai falar assim, uau, meu pai lê pensamento. Uhum. Mas você vai abrir um espaço para ele. Você abriu a porta para a comunicação, para o diálogo. Você disse, eu quero te ouvir, eu me importo com você, eu estou te observando, ou seja, eu só observo aquilo que é importante. Legal. E a criança sente isso. Sim, e sente mesmo. Essa construção, às vezes, os pais, mas ele não respondeu nada, Sinara. Calma. Ele está elaborando. De repente, fora daquele momento, ele vira e fala, mamãe, eu quero conversar com você. Papai, eu quero te contar um caso. Mas aí você está trabalhando. Agora não. Quando você terminar, volta e fala, meu filho, aquele momento você queria conversar comigo? O que era mesmo? Uhum. Agora eu quero saber. Por quê? Ele vai entender que você prestou atenção. Entender não, sentir que você prestou atenção. E que era importante. Sim. E às vezes a criança fala assim, não, pai, não quero. Não é nada não. Não é nada de importante, não. Não, se é seu, é importante. Muito legal. Sinara, qual que é a sua raridade? O seu diferencial do seu trabalho
que escutando você é... Gente, olha só que eu não sei se eu posso considerar isso aqui uma consulta, é um bônus, mas eu que tenho um filho, incrível assim, eu estou completamente abalado, principalmente coisas voltadas à estruturação, a famosa, ou muito conhecida também como a criança interior. Porém, a sua raridade, o seu diferencial do seu trabalho, que te diferencia de várias outras pessoas, o que você falaria sobre essa sua raridade? Eu acredito muito no ser humano. Eu acredito que cada ser humano, dentro daquilo que ele consegue evoluir. Legal. Ele consegue mudar, ele consegue mudar a sua história, mudar o percurso, né? De um improvável para alguém com novas possibilidades, Uhum. que acredita nos sonhos. Então, cada família que me procura, cada pessoa, eu enxergo assim possibilidades. E às vezes o terapeuta, né, o psicanalista, ele puxa o fiozinho para ajudar essa pessoa, esse indivíduo, a se enxergar. Sim. O Winnicott tem uma fala que diz assim, que a criança só existe sobre o olhar do responsável. Uau. Então, a minha missão de vida é ser esse olhar para esse adulto, para essa criança, para eles conseguirem enxergar novas possibilidades. Sensacional. Agora conta pra gente como que nos encontramos, como que te acha o endereço, um Instagram, um telefone, como que é o passo a passo do seu trabalho? É uma consulta, é uma pré, você faz atendimentos online também, tem um espaço físico? Conta tudo pra gente. Olha, vocês me encontram no perfil do Instagram, Orientar e Acolher, lá tem todas os contatos para vocês chegarem até o meu WhatsApp. Uhum. No YouTube, Orientar com Sinara Cordeiro, tem diversos vídeos, orientações, lives. E também, os atendimentos, eles acontecem tanto presencial quanto online. Uhum. Vai aí, hoje em dia tá muito prático, né? Muito prático. As pessoas têm essa possibilidade de escolher a distância, o deslocamento, então eu quero online e super funciona, né? Os pais, eles têm essa liberdade também de escolher. E fugir também daquele padrão, mas online, hoje em dia já não existe mais isso. Não existe mais isso. Acontece, e é uma nova possibilidade, Uhum. né, para os pais, diante da realidade de cada um, dessas possibilidades. E quem também de outros estados, né, para palestras, eventos, também tudo tem todas essas informações lá no meu perfil do Instagram, Orientar e Acolher. Uhum. E o nome também já propriamente dito, né? Eu preciso orientar os pais e acolhê-los para eles conseguirem compreender o que precisa ser feito. Então, a ideia do nome, ele foi bem assim, foi proposital, porque não existe falar, você faz isso, isso e isso, se você não se sentir acolhido. Legal. Pessoal, um grande diferencial também é o seguinte, quer conhecer mais o trabalho da Sinara? Vai nas redes sociais, clique lá, conheça os serviços, chame ela, o atendimento exclusivo com você, né? Sim. Privilégio de conversar com a Sinara. Tenho certeza que vai ter muitas informações legais e direcionamentos, palestras, mentorias, treinamentos, orientações, workshops, né, Sinara? Sim, Acompanho muito o seu trabalho. É só clicar lá no famoso Saiba Mais, arrasta pra cima ou qualquer outra coisa. Chama no direct. Maravilha. Nos nossos... Sinara, vovô morreu com 94 anos. É uma figura muito forte na minha vida, sabe? Muitas coisas que eu aprendi. Ele fala tem uma frase que é o seguinte, felicidade pobre dura pouco. O tempo voa. Se eu pudesse, eu ficava aqui mais 3, 4 horas. Tem alguma coisa que você quer compartilhar, alguma coisa que está no seu coração? Fica à vontade. Use a câmera, que ela é toda sua. Olha, eu acredito muito. Eu falo que oferecer novas possibilidades vem da minha história. Enxergar o que há de melhor dentro desse ser humaninho, que é seu filho, dentro de você. E mudar ciclos. Legal. Isso é uma missão de vida. Estar aqui hoje é uma missão de vida. Poder falar com famílias,
falar dessas novas possibilidades. Existem pessoas que acham assim, não vai mais dar certo, não tem jeito, eu não consigo ser melhor, eu não consigo ajudar o meu filho. Mas quando ele recebe uma orientação assertiva do que, peraí, calma, enxerga o que o seu filho está dizendo, exatamente o que ele está dizendo. Já é aquela sementinha de novas possibilidades. É o diferencial. Sensacional. Eu quero deixar registrada aqui minha gratidão, a oportunidade de ter conhecido você, ter entendido algumas coisas. É um tanto de coisa, um turbulhão na minha cabeça. Obrigado por me tornar um pai melhor. Pode ter certeza que muitas coisas que você falou foi tapa na cara ali de luva, sabe? Obrigado mesmo pela sua disposição de vir aqui conversar com a gente. E até a próxima. Com certeza, até a próxima. Pessoal, e esse foi mais um EngrenaCast. Até o próximo.